Saudações, senhoras e senhores, eu sou Whitney Polato. Essa daqui é uma videoaula justamente de produção de conteúdo digital para você que quer produzir nesse nicho nerd, geek, fazer justamente coberturas de eventos, essa parte de imprensa e produção de conteúdo justamente voltado para esse nicho. Na verdade, eu sou atriz, produtora, roteirista, já trabalhei justamente também com literatura, onde eu tive esse contato com quem faz blog, review justamente pelo YouTube, fiz cobertura para a Torre de Vigilância, que é um portal geek bem grande, provavelmente você deve conhecer, fiz por 3 anos essa cobertura, então tive esse contato justamente com canais, com marcas, então tem toda essa maneira de se portar, de conversar, de como é que você vai transmitir esse conteúdo. Vem comigo, eu vou explicar um pouquinho, alguns conceitozinhos agora pra vocês, pra que eu preciso saber disso, Whitney? É muito importante saber o chão que você tá pisando e por que você tá fazendo isso. É o que vai fazer justamente a diferença nesse meio. Visto que nessa última década, o que a gente chama da cultura pop, todo mundo fala de cultura pop, mas que diacho é isso? Gente, quando a gente fala de cultura pop, a gente está falando de cultura de massa. De novo, por que eu preciso entender isso? Porque na hora que a gente for para o mercado, a gente vai ter que usar alguns jargões e entender como a coisa funciona, essa via de mão dupla. Cultura de massa é feita justamente para a gente vender produto. É quando a gente tem um ícone que pode se reproduzir muito. O melhor exemplo que a gente pode dar, filmes de heróis. Então depois a gente vai reproduzir isso de várias maneiras em estampa de camiseta, a gente vai reproduzir isso. Eu adoro o exemplo que eu tenho um lápis que eu ganhei de uma amiga, quando eu trabalhava justamente com literatura. Esse lápis tem a estampa do Harry Potter, porque eu sou fã de Harry Potter. É só um lápis. Ele cumpre a sua função como lápis de qualquer maneira, mas ele tem uma estampa do Harry Potter. Então a gente tem um valor agregado a ele, que a Warner já fez todo o trabalho de marketing para isso. Mas por que a gente compra aquele lápis? Porque tem a estampa do Harry Potter. Ou uma camiseta, justamente, que tem a estampa. E a gente vai reproduzir esse ícone massivamente. E por isso aí a gente vai ter a cultura pop, a cultura de massa, que é diferente. Gente, eu tô reduzindo aqui vários conceitos que tem autores que se divergem, a gente vai ter um aprofundamento diferente aqui, mas a diferença é entender justamente isso, de onde vem e para que serve, tá? Quando a gente fala de cultura popular, já é um pouco diferente, apesar de cultura pop ser, né, o resumo aqui, diferente. Quando a gente fala de cultura popular, aí já está indo para um outro caminho, que vem muito sobre tradições, povo, religião, métodos de fazer algo. A gente vai entrar em um outro campo. É importante ver na balança que quando a gente fala justamente de entretenimento e arte, a gente tem uma balança que o produto pode nem estar sempre no meio, ou desse lado, ou do outro. Entretenimento tem como função justamente publicidade, venda de produto. Quando a gente fala de arte, é a provocação, é mudar o status quo. Entende? Fica mais claro, né? Então, quando a gente pega um produto, ele pode estar no meio, ele pode estar mais para cá, ele pode estar um pouquinho aqui ainda. Então, não é algo que é uma caixinha, né? Mas é por isso que é importante a gente pensar no público-alvo, o que a gente quer com aquilo, a questão de estilo, por que eu preciso saber isso? Para você saber com quem você vai estar falando. Por isso que é importante a gente entender essa questão de falar com as massas e tudo mais. E até mesmo se você quer produzir conteúdo, você quer falar com um número muito grande de pessoas. Isso, gente, é uma responsabilidade. É muito importante. Porque imagina, você está influenciando pessoas. Olha que importante isso. Eu particularmente, acho que é algo muito importante da gente pensar a respeito. Porque tem muita gente que fala muito, mas não diz nada. Tá? Então quando a gente pensa nesse nicho, né, geek, nerd, que virou uma coisa muito pop, porque pensar, até mesmo na etimologia das duas palavras, sempre vieram de algo mais pejorativo. Não vou entrar muito nisso agora, mas sempre vieram de algo pejorativo. Com justamente a série The Big Bang Theory, que foi um boom, justamente, tiveram outras séries que trouxeram isso, mas justamente com The Big Bang Theory a gente tem o geek é o novo sexy.
Então aí, finalmente, todo mundo quer ter o título de nerd, todo mundo quer ter o título de geek, o que antes era algo dito de maneira pejorativa. Apesar que as diferenças entre o geek e o nerd são... Hoje em dia a gente se discute muito isso, de novo, tem a questão de definições, para onde isso vai, como é que fica. Um tá mais ligado à tecnologia, o outro tá mais ligado a quadrinhos, cinema, a questão de se vestir, mas no meio do caminho os assuntos se convergem. Pensando nisso, eu trouxe para você justamente uma pesquisa do Grupo Omelete, lembrando que são eles os realizadores da Comic Con Experience aqui em São Paulo, no Brasil, e é a maior Comic Con do mundo. Então o Grupo Omelete, junto com o Mindminders, eles fizeram uma pesquisa em 2018, importante pensar nisso também, que foi em 2018, antes da pandemia. Tem o mundo antes da pandemia, o mundo na pandemia, o mundo depois da pandemia. Que aí os hábitos de consumo mudaram muito por conta disso. Mas vamos pensar, né, ali em 2018, quando eles fizeram essa pesquisa, para justamente mapear o que é o geek, o que é o nerd, né? Como ele consome, quem são essas pessoas, são casados, solteiros, que idade tem, porque a gente vê o poder de compra. Porque lembra, quando a gente está muito no entretenimento, a gente quer essa questão do retorno financeiro, né? Então vou pegar aqui. Inclusive eles deram uma classificação como 3 tipos de geek. E eu acho isso muito interessante porque, de novo, a gente volta a olhar para quem é o seu público, como eles se comportam, no que eles gastam dinheiro, no que eles investem o tempo dele consumindo. Então nós temos 3 categorias de geek, de acordo com essa pesquisa. O Geek Tech, o Cult Geek e o Gamer Geek. De novo, você não precisa ser só um deles, dá para ser um híbrido, mas é porque pensando nesses 3 tipos a gente consegue, né, dimensionar melhor como cada um se comporta, o que consome. Então aqui, ó, o Tech Geek são os interessados em novas tecnologias. Buscam sempre inovações, não necessariamente trabalham com isso, usa o YouTube como ferramentas online, né, redes sociais, vê muito reviews, tá sempre buscando novidade nesse meio. Já aqueles que são apaixonados por cultura pop, séries, quadrinhos, super-heróis, a gente vai chamar dos Cult Geeks. Então, justamente, é uma galera que sabe muito sobre filme, que acompanha os artistas, quem faz história em quadrinhos, consome muito conteúdo de streaming. E, por último, a gente tem aquela galera ligada justamente aos jogos eletrônicos, que aí vai consumir tudo a respeito disso, que é o Game Geek. Então aí a gente já tem aí perfis pra gente ir olhando esses hábitos de consumo. Whitney, mas eu quero fazer um conteúdo pra todo mundo. Pra todo mundo Deus fez o mundo, tá? Se a gente vai justamente pensar, tem muita gente fazendo conteúdo de marketing maravilhoso aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Todo mundo vai falar assim, não dá pra fazer pra todo mundo, a gente não faz, a gente direciona. Quando você direciona, você conversa melhor, vai ser com quem quer te ouvir. E é isso que a gente vai pensar agora, tá? Quem é o seu público? Para quem você quer falar, tá bom? É mais o cult? É mais o gamer? Aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Até lá!